Graças e paz, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos. Desta feita vamos falar um pouco do funcionamento interno da organização religiosa. Nós já vemos há algum tempo aí tratando de alguns assuntos por demais interessantes, certo? Falamos sobre direito religioso, canônico e eclesiástico. Tratamos sobre a liberdade religiosa, liberdade de crença e de culto. O Estado laico colaborativo brasileiro. As escusas de consciência. Entramos no segundo momento e falamos sobre a Igreja no ordenamento jurídico nacional, o ensino religioso e a assistência religiosa, que foram algumas das nossas últimas aulas, e o nascimento jurídico da organização religiosa. No dia de hoje vamos falar um pouco sobre o funcionamento interno da organização religiosa. Embora esse seja um assunto em que o Estado ele não tem uma grande preocupação, o Estado, na verdade, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade quanto à forma com que a organização religiosa ela vem simplesmente se moldando. Mas, para tanto, antes de adentrarmos propriamente no assunto, vamos ler um verso da Palavra de Deus que diz o seguinte, Colossenses capítulo 4, a partir do apenas o verso 5, o verso 5 diz assim: Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveite bem o tempo. Que Deus, pois, Ele aplique essa palavra lida aos nossos corações. Sabendo que não somos mais desse mundo, não temos que nos enredar, não temos que tratar das questões do mundo como se elas fossem a nossa prioridade. Embora como luz do mundo e sal da terra, tenhamos que influenciar essa geração. Tenhamos que mostrar a eles qual realmente a razão de ser do cristianismo, mostrar a razão da fé que há em nós. Então, como disse Paulo, escrevendo naquela igreja, ele diz, sejam sábios no modo de agir. A sabedoria, irmãos, é um dom de Deus. Tiago diz, se alguém precisa, se alguém quer sabedoria, peça a Deus, peça ao Pai das luzes. Os que são de fora. E aproveitem bem o seu tempo. O apóstolo São Paulo também diz no outro momento, remie o tempo, porque os dias são maus. Então vamos aproveitar bem o nosso tempo. Não vamos ser relapsos, não vamos ser negligentes, não vamos ser eternos proteladores, aquela pessoa que empurra para frente, empurra para frente, empurra para frente. Não, sejamos proativos, sejamos dinâmicos, olhemos para o reino de Deus com foco, olhemos para o reino de Deus com a cruz, que é o símbolo, é o perfeito momento do reino de Deus, mas olhamos para o reino de Deus como aquele Cristo que é o ressurreto, e ele há de vir. Certo, meus irmãos? Então, tratando de todas essas questões inerentes à igreja e o estado de suas relações, vamos falar um pouco, na tarde de hoje, no dia de hoje, sobre o funcionamento interno da igreja. Lição de número 8, certo? E esse funcionamento interno, como é que ele se dá? Certo? Primeiro, nós sabemos que na igreja existe um corpo canônico. E esse corpo canônico, quando formado, como nós já tratamos lá atrás, do início, do surgimento da organização religiosa, da igreja enquanto pessoa jurídica, com seu CNPJ, seu ato constitutivo, sendo levado esse ato constitutivo a um cartório, havendo um registro desse ato constitutivo, e ela passa a existir no mundo jurídico. Certo? Mas o que é que está ali naquele ato constitutivo? Eu falei para os irmãos que os documentos mais importantes da igreja são o Estatuto Social, e aí temos todo um conjunto de outros documentos, como um Código de Ética, um regimento interno e por aí vai. Inclusive, meus amados, eu vou estar enviando 2 modelos para os irmãos, um de um regimento interno de uma igreja batista, para servir de modelo para os irmãos verem como que é, e o outro de uma igreja congregacional do Brasil. Não é a da igreja congregacional do Brasil, é simplesmente só um minutinho, vou abrir aqui agora. É o regimento interno da igreja evangélica congregacional do Brasil. Então eu vou estar enviando esse regimento interno da congregacional e um também da igreja batista, para os irmãos verem como se dá. No primeiro momento, irmãos, eu gostaria de falar que a igreja, em suas questões internas, interna corporis, ela não é disposta como vocês vão ler aí no roteiro que eu vou dar para vocês. Inicialmente eu coloquei aqui como se dá, inclusive nós pegamos como ponto de partida, embora não seja,
a ideia de associação. A igreja não é uma associação, ela é uma organização religiosa. Ela tem uma natureza jurídica própria. Certo, irmãos? Então, o artigo 5º da Constituição, que eu pedi para os irmãos, inclusive, pesquisarem alguns pontos que achassem por demais interessantes, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, o caput, não é a cabeça, caput quer dizer cabeça. Cabeça do artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Então, não pode ser violada a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. E aí tem um conjunto de vários, uma dezena de incisos. E o inciso 20, aliás, o inciso 17 diz: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então o 17 diz isso. O 18 diz: a criação das associações na forma da lei e de cooperativas independe de autorização, ou seja, as pessoas são livres para associar-se, independe de autorização, sendo proibida, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19 diz: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, ou seja, dissolvidas, no primeiro caso. Para elas serem dissolvidas, para elas passarem a não existir, deverá haver uma decisão judicial com trânsito em julgado, ou seja, em todo o tempo a repartição, a organização religiosa, ela tem o direito de resposta, ela tem o direito de defesa, ela tem o direito de levantar os seus argumentos, os seus pontos de vista, os porquês do seu funcionamento, apontar a necessidade da região de ter aquele órgão ali, aquela organização religiosa, apontar que ela é uma instituição também, assim como outras associações, como outras fundações de controle social, porque, irmãos, onde há uma igreja, naturalmente a criminalidade será menor. Onde há uma igreja, terão pessoas, famílias envolvidas e um conjunto de crimes, um conjunto de condutas que muitas vezes vêm só trazer desvios sociais, naquela região será bem menor. E o vídeo, para nós encerrarmos, diz: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ninguém é compelido, ninguém é obrigado a se associar a qualquer associação que seja. Rosalvo, eu sou policial, eu sou obrigado a fazer parte da Associação dos Policiais Militares do Estado da Paraíba. Não, de forma nenhuma. Ninguém é compelido a associar-se, ninguém é obrigado. Rosalvo, eu sou agente comunitário de saúde, existe associação e eles descontam do meu salário uma quantia X. É importante estar associado, é importante estar na Associação dos Policiais, dos agentes de saúde, dos professores, dos reitores, seja lá de que categoria profissional você for. É importante estar associado porque isso ganha força, certo? Embora muitas vezes há o desvio de finalidade. Nós vamos tratar um pouco disso mais adiante, que acontece muito comumente em muitos sindicatos. Você vê os líderes sindicais, eles entram com uma proposta ali de defender uma classe, mas lá na frente eles já colocam um nome para apreciação. Não que eles não possam, podem também, qualquer brasileiro pode ser candidato, né, está à disposição de um pleito eleitoral, mas eles usam o sindicato, muitas vezes, para além da luta dos direitos dos trabalhadores, para um crescimento e para um propósito pessoal. Então, meus queridos, no primeiro momento é importante esclarecer que a liberdade associativa, transcrita acima, revela 4 direitos: o de criar associações e cooperativas, que não depende de autorização, o de aderir a qualquer associação, pois ninguém pode ser obrigado a associar-se, e o de desligar-se da associação, pois ninguém poderá ser compelido a permanecer associado, e o de dissolver espontaneamente a associação, já que não se pode compelir a associação a existir. A liberdade associativa é plena, mas condicionada de maneira a ser exercida pela legislação esparsa, enquanto a liberdade de organização religiosa tem como único condicionante para exercício o próprio texto magno, que decorre da liberdade religiosa. Ou seja,
nós, enquanto organização religiosa, o nosso ponto fulcral, o nosso ponto máximo ali é simplesmente o fato de que fazemos parte de uma organização religiosa que tem os seus princípios voltados para a liberdade religiosa. E aí entram naqueles dois viés, a liberdade de culto e a liberdade de juntar-se simplesmente para cultuar ao Senhor, e a liberdade de crença, certo? Que são nosso conjunto de dogmas, nosso conjunto de convicções religiosas. Pois bem, meus irmãos, o artigo 44, parágrafo 1 já diz o seguinte, nós já lemos ele anteriormente também. São livres a criação, a organização, a estruturação interna. Então essa estruturação interna, com os ditames internos da organização religiosa, ela é livre. E o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. O poder público não nos pode negar o ato constitutivo. Quero abrir um parênteses para tratar aqui com os irmãos de que nós tratamos no caput, na cabeça do artigo 5º, que falam dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, que eu pedi para os irmãos pesquisarem, os irmãos leram, comentaram até comigo, né? Então, assim, a importância desse artigo, porque qual a importância dos direitos e garantias fundamentais individuais para o homem dentro do Estado Democrático de Direito? Ela é de suma importância, porque os direitos e as garantias fundamentais simplesmente freiam o Estado. Elas dizem ao Estado, você pode ir até aí. Por exemplo, a lei diz que ninguém pode ser preso a não ser em flagrante delito ou por uma ordem judicial. Então o policial não pode chegar e dizer, você está preso. Não. Ele não tem essa autoridade, sob pena dele responder por abuso de autoridade. Então ele pode chegar para você com uma ordem judicial e dizer, o senhor está preso, estou cumprindo um mandado judicial de prisão. Aí tudo bem. E esse mandado, o juiz ele não pode, ao alvitre, ao querer dele, simplesmente mandar alguém ser preso porque ele quer. Não, de forma nenhuma. Ele tem que estar o quê? Fundamentado. Tem que ali vir no mandado judicial as razões porque aquela instituição, ou aliás, aquele indivíduo, em si falando de prisão do indivíduo, ele está sendo recluso, ele está sendo simplesmente tendo cerceado o seu direito de liberdade. Como nós lemos aqui no capítulo, todos são iguais frente à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Entendam? Então, assim, ninguém pode vir tirar a sua liberdade. Então, esse artigo 5º ele é muito importante. Existe um jurista chamado Miguel Reale, ele diz o seguinte sobre a organização religiosa. As igrejas não são associações civis, como nós tratamos anteriormente. Palavras de Miguel Reale, um dos grandes juristas do Brasil. Pois se constituem livremente de conformidade com os fins que lhes são próprios e decorre de seus atos constitutivos autônomos. Ou seja, a igreja é um ser autônomo. Logo, o membro da organização religiosa nunca será associado, mas membro, certo? É imperioso ressaltar que a igreja, embora tenha nomenclatura própria, a organização religiosa e goze de certas autonomias, tem uma natureza por demais complexa e gozam de proteção constitucional. Meus irmãos, em se tratando desse funcionamento interno, nós queremos entrar aqui no assunto propriamente dito e apontar alguns elementos que fazem parte do funcionamento interno da organização religiosa da igreja e que os líderes, junto com as assembleias, junto com os presbitérios, junto com o corpo governante ali, com a diretoria, eles simplesmente em assembleia escolhem como se dão esses conjunto de preceitos ou dogmas ou dizeres, ou a parte da legislação interna da organização religiosa. Eu diria que faz parte da alma da igreja. O conjunto de regras simplesmente que faz com que ela viva, com que ela tenha uma identidade própria. Perdão. Então o primeiro ponto é a respeito da admissão de membros. Como é que se dá a admissão de membros nas organizações religiosas? Por exemplo, cada confissão religiosa ela possui liturgia própria. Os luteranos e os presbiterianos, por exemplo, recebem seus membros pelo batismo por aspersão. Já os batistas e os pentecostais, em geral, recebem seus membros por batismo por imersão.
O importante é referir a liberdade para a regra do recebimento de membros. Então, cada organização ela tem suas características e a sua forma própria, certo? Essa forma de admissão e a forma de demissão. Mas você pode perguntar, mas Rosalvo, o membro da organização religiosa ele pode ser demitido? Claro que pode. Ele pode simplesmente, mas não atender aqueles critérios que a organização religiosa impõe. Impõe em que sentido? Em que o membro ou associado, aqui entre aspas, o membro, ele simplesmente diz obedecê-los enquanto for membro dessa organização religiosa, certo? Por exemplo, quando, em sua maioria, se não todas, as denominações, quando recebem alguém pelo batismo ou pela transferência, eles simplesmente falam um pouco da confissão de fé, falam um pouco ali da natureza daquela organização religiosa e aquela pessoa se compromete como que por um juramento a atentar para aqueles princípios e obedecê-los. Certo? Então, na demissão de membros, tem uma questão aqui bem interessante que vamos tratar. Comungamos do mesmo entendimento ora esposado, salientando a importância de que o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa seja um ensejador ao membro demitido, para que não tenha afronta a este princípio, com possibilidade de mitigação do princípio constitucional da liberdade religiosa em face do princípio constitucional da proporcionalidade. Ou seja, ninguém pode ser escorraçado da igreja de forma nenhuma. Todo membro, mesmo tendo cometido uma conduta que não conduza mais com o regimento interno, que não conduza com os ditames, que não conduza com a regra áurea da igreja, da denominação religiosa. No caso, nós cristãos protestantes, a Bíblia como única regra de fé e prática, esse indivíduo ou essa pessoa, ela não quer mais seguir a Bíblia, ela não quer mais obedecer, ou ela está em flagrante pecado, um pecado público e notório, do qual não se arrependeu, nem quer se arrepender, do qual ela não tem nenhum tipo de posição de arrependimento. E simplesmente ela está ali no meio, ela tem que ser chamada. E aí sigamos, meus irmãos, os preceitos bíblicos. Você e ela, corrige-a, repreende-a. Se ela se arrepender, a Bíblia diz que você ganhou o seu irmão. Não se arrependeu? Chama os presbíteros da igreja. Não, ainda assim, ela continua rebelde ao ensinamento, continua rebelde ao que é conveniente àquela denominação religiosa, aos preceitos daquela denominação religiosa, leve à igreja, certo? E é importante frisar que essa pessoa, esse membro, em todo o tempo, ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa, ele tem direito de dizer as suas razões, ele tem direito de se defender. Irmãos, a demissão após observada com rigor as regras previstas no Estatuto Social poderá ser pública. A Bíblia nos ensina isso também. Nos termos bíblicos, não existe necessidade da mitigação deste procedimento, desde que estatutariamente previsto. Então, irmãos, o Estatuto da Igreja ele tem que falar sobre a admissão e a forma de admissão, a forma de batismo, como se dará, então, etc. Da demissão de igual forma. Então, a Constituição da Igreja, o Estatuto Social da Igreja tem que ser muito claro nesse sentido. Tem que discorrer, simplesmente dizer as formas como se darão. Aí você diz, mas Rosalvo, mas a disciplina espiritual, certo, essa é primordial. E muitas vezes nós ganhamos nosso irmão por essa. Então, irmãos, independentemente do que o nosso regimento interno diga, independentemente do que o nosso estatuto social diga, o que é primordial, que está acima de tudo, é simplesmente a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, certo? Quais são as disciplinas espirituais? O jejum, a oração, certo? O contrimento de coração proveniente de uma oração sincera. Então, oremos pelos irmãos que estão caindo ou caídos. Oremos, paguemos um preço por aqueles que se apresentam fracos na fé, certo? Tentemos ajudá-los de tal forma que eles se sintam abraçados e amados. Deus não nos chamou na posição, ou nos colocou na posição de juízes, não de forma nenhuma. Deus nos chamou e nos colocou na posição de servos. Então, os dois primeiros pontos, admissão e demissão. Eu queria falar um pouco, a partir desse momento, sobre um ponto que eu também julgo muito importante, que é a ideia de responsabilidade civil da diretoria estatutária nas organizações religiosas. A questão é, a organização religiosa responde civilmente ou
aquele que está à frente da organização religiosa deverá responder? Existem as duas situações. Toda organização religiosa, inclusive religiosa, deve ter um ou vários líderes que são descritos em termos jurídicos no Estatuto Social como diretoria ou sinônimo qualquer. Então haverá uma diretoria. Geralmente, em regra, os pastores são os diretores de suas respectivas igrejas. Esta diretoria deve ser capitaneada por um presidente ou qualquer outro nome que o Estatuto venha designar. Nós poderemos, principalmente nas igrejas neopentecostais, nós temos vários nomes. Tem apóstolo, tem bispo, tem... você imaginar aí de nomenclatura para líder religioso, tem, que os irmãos das igrejas neopentecostais usam. Então, eles são, em tese, os líderes, os diretores daquelas organizações religiosas. Então, a obrigação legal da existência de uma diretoria se dá pela necessidade da organização religiosa se relacionar com o Estado. Isso é interessante. E com a sociedade política organizada, fazendo-o por via desta representação, decorrendo daí o direito eclesiástico descrito no primeiro capítulo. Então, nós temos ali um diretor. Esse diretor é que ele vai ser chamado a representar essa organização religiosa. Né? Então, o judiciário, o juiz do município onde você for ser pastor, ele pode oficiar a sua igreja e é você que vai responder, né, para a inauguração de um novo fórum. Então, você vai estar lá presente como um líder religioso, e como líder religioso, você vai lá expor de forma sábia e moderada, com pouco tempo que vai lhe ser dado, assim como todas aquelas pessoas que estarão ali. Você vai ler um texto básico, você vai fazer uma explanação rápida, sucinta, mas que nessa explanação fale da importância da organização religiosa, fale da importância da sua organização no seio social e fale principalmente do Evangelho, de que há em Cristo esperança, de que as autoridades são importantes, de que os magistrados são importantes, de que os governos são importantes, mas que existe um governo superior. Meus irmãos, outro ponto interessante é que, em alguns casos, a diretoria é eleita e possui um mandato, certo? Um mandato temporário. Outras vezes, a diretoria é perpétua, onde será eleita apenas quando a fundação da organização religiosa. A Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, eles arrogam para si de que Pedro foi o primeiro Papa e de que houveram várias sucessões até o Papa atual, o Papa Francisco. E é interessante que o mandato dele, à frente daquela organização religiosa, e uma organização que é bem estruturada, uma organização que o Vaticano funciona como um Estado, é algo sui generis. O Vaticano funciona como Estado. O Papa, além de ser um líder religioso, ele é um chefe de nação, é um líder daquela nação, do Vaticano, dentro da Itália, é uma nação própria. E as denominações católicas que existem em todos os países ao redor do mundo estão ligadas simplesmente ao Vaticano. Embora surja de forma muito remota alguma outra cisão, algum outro desligamento, algum outro movimento, eles são chamados para conversar, mas a força da Igreja Católica ela é muito grande, de maneira que até esses movimentos muitas vezes eles retornam para a Igreja Católica. Por exemplo, eu não vou dizer que foi uma ruptura, mas dado a sua forma de liturgia, a sua forma de culto, os católicos carismáticos eles se distanciaram muito daquilo que era tradição. E a princípio causou um certo escândalo, embora tenha sido dito, alguns estudiosos digam que a criação daquele viés carismático simplesmente foi para combater o proselitismo protestante ou de outras religiões. O proselitismo no sentido de evangelização, certo? Então, é interessante essa ideia. Então, lá na Igreja Católica, o Papa ele tem um mandato o quê? Perpétuo. O mandato dele não se acaba. Você pode me dizer, mas Rosalvo, o Papa Ratzinger, o penúltimo, aliás, o alemão, né? Não sei, eu acho que a pronúncia talvez não seja nem essa. Ele não morreu e o mandato dele acabou. Interessante, é uma particularidade bem interessante. Na verdade, ele continua sendo Papa, né? Ele continua consagrado, embora ele não esteja no exercício do papado. O Papa Francisco, que é o atual, ele está no poder e ele vai se perpetuar até um dia em que simplesmente ele venha morrer, ou simplesmente outro venha assumir o seu posto, certo? Mas
o papado ele é um modelo clássico de forma de liderança, de diretoria perpétua. E a gente pode ver também nas igrejas de natureza episcopal, geralmente elas têm essa característica. Já as igrejas congregacionais e presbiterais, elas têm mandatos, certo? E esses mandatos eles se renovam, certo? O que não quer dizer que um líder não possa permanecer muitos anos em uma denominação. Por exemplo, Martin Lloyd-Jones, salvo engano, ele passou mais de 30 anos em sua igreja. John Piper já está à frente de sua igreja há mais de 30 anos. E outro conjunto de líderes, eles vêm simplesmente há muito tempo. John Piper é um batista, né? Martin Lloyd-Jones, salvo engano, é presbiteriano, salvo engano, ou congregacional. Né? Não me lembro dessa informação no momento. Mas permaneceu ou permanece durante muito tempo. Certo? O certo é que, enquanto cristãos protestantes, sabemos que é Deus quem coloca e Deus quem remove do posto. Certo? A diretoria, uma vez eleita ou designada nos termos acima escandidos, possui atribuições e obrigações na forma do estatuto social que a vincula, ou seja, as suas ações, elas não são livres. O líder religioso, o pastor, o presbítero, ou aquela liderança, o bispo, o apóstolo, ele não é livre para fazer como as coisas bem lhe dão na cabeça. Você diz, mas e por que nessas igrejas neopentecostais, modelo da Universal, da Mundial, da Internacional, eles fazem tudo aquilo? Porque simplesmente lá a direção ela é perpétua, porque simplesmente lá é o regime episcopal onde ele decide sozinho. Então o Código Civil Brasileiro estabelece que é a pessoa jurídica da organização religiosa que responde pelos atos de sua diretoria. Reza a lei, artigo 47 do Código Civil. Obriga uma pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Tem dois pontos aqui interessantes, irmãos, que eu quero tratar com os queridos, que diz o seguinte, sobre a diretoria ainda. Caso a diretoria, porém, desborde de suas obrigações estatutárias, ou seja, se o líder começar a atuar fora daquilo que o Estatuto Social da Igreja diz, descumprindo o corpo canônico da organização religiosa que dirige, e inevitavelmente sua fonte primária, ou seja, seu sistema de crenças e fé, deverá responder por tais descumprimentos, tanto interna quanto externamente, se tal extrapolação de poderes causar danos. Ou seja, o líder religioso ele começa a atuar de tal forma que começa a causar danos dentro do seio da organização religiosa. Então, internamente, o líder religioso ele vai responder, inclusive ele pode ser disciplinado por isso, ele pode também pagar por isso, pelos danos causados. Externamente, de igual forma. Então, irmãos, você enquanto seminarista está se preparando, que vai administrar simplesmente uma determinada organização religiosa, tenha responsabilidade. Deus nos chamou para cuidar das coisas celestiais, e a mais preciosa delas é a proclamação do Santo Evangelho. Mas Deus também nos chamou para cuidar de vidas e cuidar daquela estrutura que estamos ali à frente. Uma estrutura física, uma estrutura jurídica, mas que enquanto estivermos nesse mundo aqui temos que ser responsáveis. Temos que mostrar que somos diferentes. Outro ponto disso, com a inequívoca demonstração pela organização religiosa, o dirigente faltoso deverá responder pessoalmente. Então, se a organização religiosa ela demonstra que a organização religiosa, não teve culpa em nenhum ato, então aquele líder religioso ele deve responder pessoalmente, certo? Com seu patrimônio pessoal. E aí eu chamo a atenção para os irmãos e eu digo aos queridos, trabalhem com planejamento. Não, mas nós temos que reformar a igreja. O texto bíblico também é muito claro quanto a isso. Né? Você já fez o planejamento? Já viu se você tem os recursos necessários para fazer a reforma necessária? Sabendo que a igreja são as pessoas, o templo, a estrutura física, é bacana, nós temos um lugar bom, um lugar agradável para cultuarmos, mas temos que ser responsáveis. Temos que olhar a igreja com muita responsabilidade, sabendo que existe uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Então temos que dar um bom testemunho. Então, com a inequívoca demonstração pela organização religiosa, o dirigente faltoso deverá responder pessoalmente, com seu patrimônio pessoal, os danos que causar a terceiros.
compra lá fora, no nome da organização religiosa, e muitas vezes com desvio de finalidade, muitas vezes desvia o material que era para ser usado na organização religiosa. Aí você pergunta, Rosalvo, mas nós temos que ser aqui taxativos, nós temos que ser duros? Não, nós temos que ser misericordiosos. Mas nós temos que ser misericordiosos, mas responsáveis. Nós não temos que lançar ninguém no inferno, mas também nós não temos que pegar um irresponsável, seja ele que for, certo? É abraçá-lo e permitir com que ele continue com os mesmos atos no nosso meio, sob pena de depois sofrermos duramente por isso, certo? Temos que ser responsáveis. Um dos primeiros conselhos que Salomão deu a Davi foi ser homem. Irmãos, quando eu vejo Salomão dizendo isso para Davi ali, esse texto ele tem uma carga semântica muito forte. Ser homem ali imbuiu o indivíduo de um conjunto de responsabilidades muito grandes. Ser homem ali imbuiu o indivíduo de um conjunto de deveres, de obrigações. Então, eu estendo isso para os irmãos e as irmãs também. Nós temos alunas na sala. Seja mulher no sentido bíblico da palavra, seja não feminista, mas fêmea, seja não aquela mulher que não consegue dar um bom testemunho nem ser exemplo para as de fora, mas seja uma referência na sua igreja, no seu lar. Deus nos chamou para isso, Deus nos escolheu para isso, Deus nos separou para isso. Então você que está no STEC, você que me escuta no dia de hoje, eu peço que Deus ele venha de encontro à sua vida, peço que Deus fortaleça o seu ministério, peço que Deus fortaleça as suas convicções. Eu fiz seminário aproximadamente 17, 18 anos atrás. Aproximadamente. E interessante que quando eu fiz seminário, aí no STEC também, quando eu terminei meu seminário, e passei os 4 anos no bacharelado, o STEC ele tinha muitas dificuldades, assim como tem hoje. Mas nós não fomos chamados para olhar para as dificuldades. Nós não fomos chamados para olhar simplesmente para o nosso meio e dizer isso deveria ser assim, isso deveria ser assim, isso deveria ser dessa forma. Não, o ideal é que nós fôssemos plenos, todos nós tivéssemos uma liderança perfeita, uma direção perfeita, uma coordenação perfeita, uma secretaria perfeita, professores perfeitos, mas nós não somos perfeitos. Então, mas nós atuamos, nós ensinamos, nós coordenamos o STEC, nós estamos na direção do STEC, eu digo todos os membros envolvidos com muito amor. Eu digo isso porque eu conheço e eu vejo o amor que os irmãos eles dispensam a essa obra. Então erga sua cabeça, certo? Esse momento dessa pandemia é só um momento, vai passar, certo? Mas lá na frente nós vamos estar juntos, nós vamos nos abraçar, nós vamos orar, nós vamos glorificar, nós vamos levantar as nossas mãos aos céus, bendizer ao nome do Senhor, nós vamos pedir ao Senhor que nos encha com o seu Santo Espírito, nós vamos nos encher da palavra do Senhor, para que do nosso interior fluam rios de águas vivas. Meus irmãos, então, enquanto dirigentes de uma organização religiosa, não sejamos irresponsáveis. Por fim, eu quero falar do ciclo da igreja, o grupo dissidente e divisão de patrimônio. Em regra, a igreja tem um grupo formado, a igreja está ali, tem o seu estatuto social. Essa igreja, num caso de divisão, de cisão, ela tem um patrimônio. Com quem fica esse patrimônio? Em regra, o patrimônio fica com a igreja original. O grupo dissidente, o grupo que sai, é que vai reiniciar uma nova denominação ou seguir uma outra visão. E aí eu quero trazer um parênteses aos irmãos, trazer aqui um ponto que eu acho que é interessante constatarmos. Nem toda divisão é diabólica, nem toda divisão é satânica, não. Deus, às vezes, no seu reino e debaixo de sua soberana graça e vontade, muitas vezes ele age até de uma forma, digamos assim, celular. Ele divide para multiplicar. Ele divide para expandir. Então, por exemplo, o desligamento, às vezes, de uma congregação, às vezes é necessário, irmãos, às vezes é um momento, às vezes aquela congregação cresceu tanto, às vezes já tem obreiros capazes ali. Entendam que a igreja ela não é a igreja do pastor, ela é a igreja de Cristo. Você, futuro pastor, entenda isso. Ame a igreja de Cristo acima daquilo que você entende ser o seu amor pela denominação. Não, mas eu fui criado aqui, eu tenho 10 anos, tenho 15 anos aqui, 30 anos aqui. Amém, louvado seja Deus. Mas se for um momento, irmãos, de sair daí e assumir uma outra denominação, num outro momento, faça-o. Mas faça-o debaixo da direção de Deus. Faça-o debaixo de oração.
certo? Peça sabedoria ao Senhor e ame a obra do Senhor, ame o corpo de Cristo. Então a regra é que, em havendo cisão, havendo divisão, o patrimônio fica com a igreja original, com a igreja, não com a igreja que saiu, que fundiu, saiu daquele meio, mas com a igreja em que aquele grupo ou aquele conjunto de pessoas dissidentes, elas saíram, aquela igreja da qual eles saíram é que fica com o patrimônio. Você pode perguntar, Rosalvo, e se a igreja se dissolver, ou seja, se ela passar a não existir, o que fazer? Não, a partir daí tem uma questão interessante. O estatuto interno da igreja, né? o seu código de ética. Só um momento. O estatuto social da igreja. Ela vai ter que discorrer todos esses preceitos, certo? Dizer, em caso de se dissolver a organização religiosa, o que fazer, certo? O patrimônio muitas vezes ele já pode ser doado. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja congregacional. A minha igreja congregacional, ela tem 2 congregações. E essas congregações, elas crescem muito. E aqueles irmãos, eles se juntam e vêm conversar comigo e dizem, pastor, eu acredito que seja a hora de nós caminharmos com as nossas próprias pernas. Eu, dentro de minha compreensão do reino de Deus, e sentindo paz no coração, sentindo que realmente deve assim acontecer, sentindo que a maioria dos irmãos querem essa realidade, sentindo que eles estão direcionados por Deus, os abençoo. Simplesmente eles passam a ser igrejas também, não são mais congregações de minha igreja. Então somos 3 igrejas independentes, certo? E dado um determinado momento, uma dessas igrejas, ela se funde mais uma vez, e há algumas divisões e outros irmãos não querem mais para a igreja, e ela passa a não existir, já sendo igreja. Porque se ela fosse uma congregação, eu chamaria um termo jurídico que nós usamos, os juízes usam muito, é chamar o feito à ordem. Eu chamaria o feito à ordem e diria, não, ela é congregação de nossa igreja. Ela está com tais e tais problemas, passa por tais e tais crises. Então eu vou tomar as rédeas, vou designar obreiros, vou fazer uma escala, vou conversar com os irmãos, vou aconselhar, vou estar diretamente trabalhando com essa igreja que está doente. Certo? Mas se ela é uma igreja autônoma, independente, e ela se dissolve, ela pode inclusive trazer em seu estatuto social que aquele patrimônio ela volte para a sua igreja de origem, que foi no caso a minha igreja. Você entende? Ela era congregação, passou a ser igreja, mas mesmo assim ela pode discorrer, ela pode dizer, porque ela também terá um estatuto social, porque ela se tornou igreja, certo? Então, ela terá um estatuto social que pode trazer lá um dos artigos que diga que em caso de dissolução, o patrimônio volta para a igreja de origem. Ou o patrimônio ele pode ser direcionado para uma instituição de caridade, em última instância. Um hospital. Eu digo assim, algum patrimônio realmente que vale a pena ser direcionado, certo? Então, meus irmãos, a aula de hoje sobre essas condições internas ela é muito interessante. Os irmãos leiam o Estatuto Social que eu lhes mandarei e os regimentos internos. Deem uma olhada, pesquisem para vocês terem ideia. É bem interessante. Os regimentos internos. É bem interessante. Vocês vão ver como realmente se dá o funcionamento. Que o Senhor, pois, Ele nos abençoe. Que por sua infinita graça e misericórdia nós possamos estar junto do Senhor e crer que tudo dará certo. Que Deus, pois, nos abençoe.